Vamos apresentar agora um exemplo de estudo de proteção e seletividade, e a partir desse exemplo, então, vamos colocar algumas questões para serem respondidas. Antes de mais nada, né, antes de um pânico geral aqui, com tantas anotações, esse colorido, tudo aqui, que coisa confusa é essa? Vamos por partes aqui, pessoal. O nosso foco, antes de mais nada, antes de entrar nos detalhes aqui de cada elemento de proteção, vamos focar então no diagrama unifilar simplificado, ou seja, em tudo que está aqui na cor cinza aqui, tá? Que não está colorido nesse desenho. Então vamos entender aqui esse diagrama unifilar simplificado. Esse diagrama representa, na verdade, uma indústria. Uma indústria, então, que tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 transformadores, ok? Que recebem 13,8, alimentação da concessionária, e tem aqui o seu secundário em 220 volts ou 0,22 kV. Sendo que nós temos dois transformadores aqui de 1000 em paralelo, um de 500 alimentando um bloco de carga, mais dois de 150 aqui, cada um alimentando o seu bloco de carga, e um outro aqui de 500 também alimentando um bloco de cargas lá. Primário desses transformadores em triângulo, o secundário em estrela aterrado. No primário nós temos o que aqui? O 52. 52 é um disjuntor de média tensão. Aqui nós temos representado o sistema de proteção, então nós temos transformadores de corrente, os TCs, na relação 200/5. Aí um relé, ou os relés, melhor dizendo, de fase aqui de proteção secundária, o relé de neutro e a atuação então desses relés aqui na função 52 no disjuntor de média tensão. Voltando um pouquinho aqui, nós temos o para-raio, aqui os para-raios aqui na entrada da instalação, e aqui uma chave fusível, um elo fusível do tipo Mateus. Voltando ainda mais, nós temos então uma rede de distribuição, nesse caso dessa indústria, possui uma rede dedicada desde a SE da Copel lá de distribuição até a entrada dessa indústria, num total aqui de 4,6 quilômetros. Aqui tem a seção dos cabos, 336,4 mil circular 1000 MCM, né, um condutor de alumínio. E lá na proteção, lá na subestação de distribuição da Copel, nós temos a proteção aqui através de um religador. Pois bem, esse é o esquema básico, o diagrama unifilar básico, né? Agora sim vamos entender algumas questões mais específicas. Começando daqui, o que são essas identificações, quem são esses pontos? Para cada um desses transformadores, nós vamos ter então um disjuntor geral de baixa tensão, e aí aqui nós temos então uma numeração de DJ1 até DJ5, ou seja, esses disjuntores são os disjuntores gerais de baixa tensão de cada um dos transformadores. Nesse caso aqui, como são dois transformadores em paralelo, nós temos o DJ4. E aqui, DJ5, que é o disjuntor aqui do último conjunto, do último transformador. Descendo um pouquinho aqui, o que nós temos aqui? Como que esses disjuntores aqui atuam então? Eles atuam de que forma? No eixo corrente-tempo, através das suas funções, então, 50 e 51. O que é uma função 50? O que é uma função 51? Função 50 é uma nomenclatura ANSI para tanto todas elas, todas as nomenclaturas aqui, o próprio 52 lá, mas são nomenclaturas numéricas para as funções de proteção. Então, a função 50 é uma proteção, o quê? De atuação instantânea, e a função 51, temporizada, quer dizer, é o nosso disjuntor termomagnético, aqui ele tem a sua função, então, de atuação instantânea e a sua função temporizada. Todos esses disjuntores atuam dessa forma aqui. Aí aqui a gente tem alguns pontos identificados ao longo da instalação aqui, ó, ponto 1, ponto 5, 4, 3, ponto 4. Nós vamos usar esses pontos lá nas questões que são lançadas sobre esse caso aqui, ok? Continuando então, esse nosso elemento 52, o nosso disjuntor de média, também vai ter uma atuação o quê? De sobrecarga, ou seja, temporizada, instantânea. Mas a diferença vai ser o quê? A principal diferença é que essas funções não estarão no próprio disjuntor, e sim no relé de proteção.
Então aqui, ó, no relé de proteção, as funções de proteção de fase, os 3 relés das fases, RST, mais a proteção de neutro, vão fazer então a função 50-51. Se for de fase, se for de neutro, 50N e 51N, que seriam as proteções de neutro do sistema. Aqui, ó, o elo fusível. O elo fusível, então, tem uma curva de atuação, tempo corrente também, que vai fazer o quê? Vai fazer a atuação, quanto maior for a corrente, menor vai ser o tempo de atuação, ou seja, é uma curva do tipo tempo inverso e possui uma faixa de atuação aqui, entre os valores mínimos e máximos. Então, ele possui essa faixa de atuação do elo fusível aqui na entrada. Voltando lá na subestação da concessionária da Copel, nós temos os religadores, ou nesse caso o religador dessa linha aqui, que vai ter o quê? Vai ter lá suas curvas também de atuações de tempo inverso, uma curva chamada curva mais rápida e outras curvas mais lentas, naquela possibilidade de ele fazer o quê? Uma tentativa de desligamento em caso de falha, depois ele tenta religar e ele tenta isso de forma o quê? 3 vezes, né? Sendo que na terceira vez ocorre um desligamento efetivo aí para que o problema seja então sanado na rede. Qual que é a ideia básica? Aqui, ó, no primário dos transformadores tem um questionamento. Se a gente for proteger cada um dos transformadores através de fusíveis de média tensão do tipo HH, nós instalaríamos fusíveis aqui no primário de cada transformador. Então, qual seria a situação em que a gente utilizaria esses fusíveis de média tensão aqui do tipo HH? Quando esse elemento aqui, esse elemento 52, não consiga atingir as curvas de proteção, ou seja, cobrir as curvas de danos de cada um dos transformadores. Então, o que vai ocorrer? Nós vamos ter que fazer um ajuste dessa função aqui, dos seus elétrons, de forma que a função 51 aqui possua um valor de regulagem, de forma que libere, então, toda a potência instalada, ou seja, a soma de todas essas potências aqui. E aí, a partir daqui, vai começar a sua atuação. Agora, será que com isso a gente garante a proteção, por exemplo, dos transformadores sem a necessidade da instalação desses fusíveis de média tensão? Essa é uma questão para ser discutida, né? Em que hipóteses a gente conseguiria isso para proteger os transformadores sem a necessidade, então, efetiva de instalar esses elos, ou é melhor, esses fusíveis aqui de média tensão. Pois bem, e aqui a gente tem mais, já falamos, né, da identificação de alguns pontos, e agora a gente vai fazer um estudo qualitativo de algumas variáveis envolvidas aqui, onde são lançadas algumas questões para vocês responderem ali no material das questões sobre esse exemplo, e aí a partir da solução dessas questões, nós faremos então a discussão final aqui de como é que funciona o sistema de proteção e seletividade de um sistema industrial proposto nesse caso aqui, ok?